Olá, olá! Estamos aqui na nossa videoaula do Instituto Teológico Quadrangular, na apostila Vivência Cristã, e hoje nós vamos passar para o capítulo 4, onde fala imitando a Deus. Como, né? E o próprio Senhor falou para nós sermos os seus imitadores. Então, quais são as nossas atitudes como cristãos, né, para ser imitadores de Deus? O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que para nós sermos imitadores dele, como ele era imitadores de Cristo. E eu gosto muito de estimular. Se hoje fôssemos falar para alguém, eu posso dizer que você pode me imitar? As minhas atitudes, os meus comportamentos, as minhas falas, como eu imito o Senhor Jesus Cristo? Será que eu poderia falar para você me imitar? Será que você poderia falar para os seus amigos, para a sua família, para os seus filhos te imitarem como você é imitador de Cristo? Tem um ditado popular que diz que o exemplo arrasta, né? As palavras, elas vão embora com o tempo, mas o exemplo permanece e o exemplo arrasta. E voltando aqui para a nossa atividade, capítulo 4 da apostila Vivência Cristã é como nós vamos imitar a Deus. Primeira coisa que Deus pede é sermos santos porque eu sou santo. Viver uma caminhada constante com Deus em santidade. Mas é fácil ser santo nesse mundo que nós estamos vivendo? Quais são, né, as maneiras, o que nós podemos fazer para vivermos uma vida em santidade? É viver uma constante caminhada com o Senhor Jesus. É viver uma constante caminhada de transformação diante do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fala, né, em 1 Coríntios e Filipenses, Efésios, Pedro também fala na sua carta, constantemente no Novo Testamento, a vida de um cristão em andar em santidade. Mas como nós vamos andar em santidade? Né? Tem uma palavra que diz aqui na apostila, uma palavra interessante, que fala com tenacidade, né? Serão tempos trabalhosos para nós estamos caminhando para o fim dos tempos. Eu acredito que essa é a geração do arrebatamento da igreja. Vários pastores, vários profetas da igreja têm falado que essa é a geração do arrebatamento. Não tem sido fácil para ninguém, né? Há muitos pratos que o mundo oferece, principalmente hoje com a internet, as informações, as redes sociais bombando cada dia mais, mas tem essa palavra tenacidade. E o significado da palavra tenacidade é firmeza, com resistência. Então nós temos que tentar ter uma vida de santidade, andar sendo transformados numa caminhada constante de transformação com o Senhor, firmes, com resistência, todos os dias. E se um dia a gente cair, a gente confessa os nossos pecados ao Senhor, entrega nossas vidas na mão dele, né? E continuamos nessa caminhada. Então, como a luz da aurora, né? O que é a luz da aurora? Todo dia à noite, cai a noite e logo vem o amanhecer. E o sol, ele vem tomando conta daquela escuridão aos poucos. E ele vai chegando aos poucos e ele expulsa toda aquela escuridão. Santidade é uma escolha voluntária. Deus não obriga ninguém a ser santo. A igreja não obriga ninguém a ser santo. Às vezes tem algumas igrejas que pregam uso e costume e põe aquela casca de santidade. Não pode cortar o cabelo, não pode jogar bola, não pode assistir televisão, não pode usar salto, não pode usar calça. Transforma o exterior, mas não transforma o interior. Então a santidade, ela é uma escolha voluntária. Nós temos que escolher voluntariamente, pela própria vontade, viver separado do pecado. E é uma corta, nós temos que cortar significativamente, não é aos poucos, né? Essa convivência com o pecado. Santificação não é a responsabilidade de Deus. Santificação é a nossa responsabilidade. Santificação é a nossa decisão. Santificação não é Deus tirar os nossos pecados da nossa vida aos poucos.
Pecado é a transgressão da lei de Deus, a desobediência da lei de Deus. E todo pecado, ele leva à morte. Então, nós temos que ser radicais com o pecado. Na palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado com violência. Que tipo de violência é essa? É sermos verdadeiramente radicais contra o pecado na nossa vida. Santidade não é deixar o pecado aos poucos. Lá em João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos nossos pecados, o Senhor nosso Deus nos perdoará e limpará de nós. Quais são os pecados? Os pecados são as obras da carne. A bebedice, a prostituição, a glutonaria, mentira, inveja, lascívia, Nós estudamos na aula passada, no vídeo passado, sobre as obras da carne. Então, o pecado, ele vem com as obras da carne. Então, nós precisamos, quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, o pecado, ele precisa ser arrancado de nós. Santificação também não é a mudança física, como eu acabei de falar. Não é a mudança de aparência, não são usos, não são costumes. E lá em Timóteo fala que nos últimos tempos viriam falsos profetas, falsas doutrinas, e às vezes iria nos confundir como corpos e membros de Cristo. Então não adianta nada mudar o exterior, sendo que o coração está podre, o coração está desejando aquele pecado. Não adianta nada nós sermos uma pessoa, termos uma identidade na frente da igreja, mas fora da igreja, junto com outras pessoas, nós não somos cristãos verdadeiros. Nós deixamos o pecado nos dominar. E nós esquecemos também que os olhos de Deus passam sobre a terra e ele tudo vê. Esquece do pastor, esconde dos irmãos da igreja, esconde dos líderes, esconde dos pastores, mas nós não escondemos os nossos pecados de Deus. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, cada vez quando nós estamos cometendo o nosso pecado, nós estamos caminhando cada dia mais para a morte. A santidade também não é a morte aos poucos do velho homem, Em Romanos, o apóstolo Paulo diz que nós já morremos para os nossos pecados. Então, quando nós morremos, quando alguém morre, vai embora dessa vida, para o Senhor, nós como cristãos, nós já não existimos mais nesse mundo. Ficam-se as memórias da pessoa, mas a pessoa em si, ela não está aqui. E o pecado é assim, nós temos que morrer verdadeiramente pelo pecado. As memórias dos atos pecaminosos que cometemos, mas nós temos que morrer e não continuar mais nele. Santidade também não é uma imposição de Deus. Deus não se coloca, Deus não impõe. Deus, ele nos deixa livre para escolher. Eu ponho diante de vós, lá em Deuteronômio capítulo 28, a bênção e a maldição. Você escolhe, onde seguir. Santidade, ele se conquista com a prática da justiça. E qual é a justiça? É a justiça de Deus. Santidade também não é ter uma aparência de piedade. Ah, coitadinho de mim, Eu não falo não para ninguém, eu deixo as pessoas fazerem o que querem, porque eu sou santo, Eu posso sair prejudicado, eu não vou confrontar ninguém, por causa da santidade de Deus em mim. Não é isso. Santidade também não é fanatismo. Há muitas igrejas que têm o legalismo, querem achar o erro na vida dos outros, Só impõe aquilo que você não pode fazer, ainda impondo uma penalidade. Se você fizer, você ainda vai para o inferno. Sem discernimento espiritual, até mesmo sem unção de Deus, algumas convicções pessoais totalmente desequilibradas, e vira e mexe a gente vê na televisão algumas seitas que levam pessoas a suicídios coletivos em busca de uma salvação, A cometer atos assim errôneos, atos que nos deixam assim encabulados em prol da santidade daquilo que o Senhor Jesus nos manda, mas sem fundação cristã, sem fundação na palavra.
Santificação também não é isolamento, né? O Senhor Jesus, ele escreveu uma oração: Pai, eu te peço que não os tire desse mundo, mas que os livre do mal. Santidade é a gente sim viver na sociedade, mas como luz, fazendo a diferença no meio do pecado, no meio das trevas. Então a pergunta é: o que é santificação? Uma coisa a gente tem certeza. Primeiro, santificação é a vontade de Deus para as nossas vidas. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz assim, ó: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra. O que é o seu vaso? O seu corpo em santidade e honra. Não para as paixões e as vontades, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém se iluda ou defraude nisso ao seu irmão, porque o Senhor, ele é vingador de todas essas coisas, como também antes vos disse e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Deus não nos chamou para o pecado. Deus não nos chamou para viver segundo as vontades da nossa carne. Deus não nos chamou para vivermos segundo a vontade desse mundo, mas Deus nos chamou para viver uma vida santa. O que o Senhor espera de nós, né? Como formadores, hoje estamos formando, estamos caminhando para ter uma vida de pastoreio. É que vivemos em uma vida em santidade. Essa é a maior declaração, essa é a maior mensagem dessa apostila Vivência Cristã para nós. É para que nós possamos viver uma vida de santidade. E santificação, o Senhor Jesus, ele nos cobra no Velho Testamento. Santificação, Deus nos cobra no Velho Testamento. E ela também, ela é falada, imposta no Novo Testamento. E aí é muito claro quando o Senhor diz que buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Pedro, Paulo, Tiago, João, que são os autores dos livros do Novo Testamento, investem grandemente alguns dos seus escritos a favor da santificação da igreja, experimentado e buscado por muitos. E também fala sobre a negligência a respeito da santificação, que foi um mandamento divino, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. E aqui prova e desprova essa graça que tem pregado, né? Que nós não estamos vivendo sobre a lei, nós estamos vivendo pela graça. A lei era o Velho Testamento, a graça foi o Novo. Mas o próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus que ele não veio para cancelar a lei, mas ele veio para que a lei fosse cumprida. E tanto Jesus quanto os apóstolos que escreveram o Novo Testamento, é a grande mensagem deixada para a igreja: viver em santidade. Nós devemos viver em santidade no nosso corpo, viver em santidade na nossa alma, viver em santidade no nosso espírito. A santidade, ela é um processo imprescindível na vida cristã. Quem negligencia a santidade, ele é um cristão morto para o Senhor Jesus. Santificação, ele é um processo que inicia a partir do momento que você se converte, a partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ela só irá terminar quando o seu corpo for glorificado, né? Na segunda vinda de Jesus, no arrebatamento da igreja, que diz que nós vamos subir com o corpo glorificado. E como vem a santidade? A santidade, ela vem com a atuação do Espírito Santo de Deus no nosso coração. E agora é uma pergunta: se nós não buscamos o Senhor Jesus, se nós não buscamos a ação do Espírito Santo de Deus no nosso coração, como nós vamos ser santos neste mundo? Como nós vamos ser o diferencial neste mundo? Porque através disso nós buscamos o reino de Deus para nós. Nós buscamos o reino de Deus para a terra.
nós podemos observar que a santidade ela está totalmente correlacionada com o reino de Deus. Muitos pensam que o reino de Deus é só lá no céu, né? É algo implantado no futuro, mas não é. O reino de Deus é aqui, é agora. Nós, como igreja, andando na vontade do Senhor, nós estamos construindo o reino de Deus na face da terra. E como nós construímos esse reino de Deus? Primeiro, buscando a justiça do Senhor. Como nós buscamos a justiça? Qual o significado desse termo justiça? Ela veio de um termo grego, né, dikaiose, que significa moral, integridade, caráter. Um caráter que vem de Deus, uma moral que vem de Deus, não imposta pelos homens. A justiça, quando nós buscamos isso, a moral que vem de Deus, ela contamina as pessoas que estão ao nosso redor. E a pergunta que eu tenho também hoje, qual é a posição diante de Deus? Você sabe quem você é hoje diante de Deus? Quem nós somos diante de Deus? Urge nos nossos corações que nós possamos conhecer a Deus, como diz o apóstolo Paulo, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Só mesmo assim nós vamos buscar uma posição legal diante de Deus. E como nós conhecemos o Senhor Jesus? Através do nascimento do novo homem. Quando nasce o novo homem, nós precisamos implantar os traços de Deus na nossa vida, tanto social, quanto moral, tanto espiritual. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. As práticas velhas se passaram, novo homem, né? O velho homem morreu. Se eu bebi, eu não bebo mais. Se eu prostituía, eu não prostituo mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. É o início de uma nova criação. É o início de uma nova vida. E qual é a nossa posição? Como filhos de Deus, cheio do poder de Deus nas nossas vidas. Essa é o que tem que ser a nossa posição. E às vezes nós não deixamos o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas e vivemos uma vida medíocre, vivemos um cristianismo medíocre. Mas espera aí, o que é mediocridade? É andar na mesma linha, na mesma constância, dentro da média, né? Não tem um destaque, não sai daquela mesma vida. E aí nós não conseguimos trazer o reino de Deus para a nossa vida. Nós não conseguimos contaminar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não conseguimos contaminar nem mesmo as pessoas da nossa casa, da nossa família. Você já parou para pensar quantas pessoas que são convertidas, estão frequentando a igreja há mais de 5, 10, 15 anos e nunca conseguiu trazer um familiar para a igreja? E há pessoas já que têm 2, 3, 4, 5 anos, né, de convertido ou até menos, e já traz sobrinho, já traz tia, já traz genro, já traz nora, já traz cunhado e irmão para a igreja. Qual que é a diferença disso? Será porque é o novo amor? Não. É porque nós colocamos a nossa vida na presença de Deus, nós assumimos a posição verdadeiramente como filhos de Deus e nós saímos da mediocridade. Nós vamos além, para um patamar além com o Senhor Jesus. Como que nós saímos da mediocridade? Reconhecendo que nós somos filhos de Deus, reconhecendo que nós devemos buscar no Senhor uma vida de santidade, mudando, cortando todo o pecado da nossa vida, andando com justiça, falando com justiça, mudança no nosso comportamento, no nosso agir, no nosso falar, né, no nosso andar. Por quê? Principalmente nesses últimos dias, nessa geração pós-moderna está sendo difícil, porque lá em 1 Pedro capítulo 3, eu quero ler, diz assim, a partir do versículo 3 ao 9. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Que Deus o quê? Que orar o quê? Que santificar o quê? Né? Ah, não é pecado não. O que que tem? Não tem nada a ver.
querendo buscar e justificar os seus erros, até mesmo dentro da Bíblia, dentro da palavra, né? E quando nós vivemos uma vida separado, queremos viver em santidade, está escrito assim, ó, virão pessoas zombando de vocês, né? Dominados pelas próprias paixões, eles vão zombar de vocês, dizendo, uai, Jesus prometeu que ia vir, até agora ele não veio. Onde ele está? Os nossos pais morreram, tudo continua do mesmo jeito, que era desde a criação do mundo. Estes zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada de água e no meio das águas. E também pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus a fim de serem destruídas pelo fogo. Se estão guardados para o dia do julgamento e da destruição e dos que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, não esqueça isso. Para o Senhor, 1000 dias, 1000 anos são como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos vossos pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer como um barulho espantoso. E tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Então, às vezes, nessa geração pós-moderna, nós ficamos acanhados em fazer a diferença e tentarmos viver uma vida em santidade, porque nós estamos vivendo os últimos dias. As pessoas querem andar nas paixões da sua própria carne e ainda zombam de nós, que queremos fazer a diferença e andar na vida em santidade. Mas quem são os verdadeiros moradores dos céus? Quem são as pessoas que vão herdar o reino dos céus? E essa tópico 4, da parte 2 da justiça, está embasado no estudo do Salmo 15, né? Quem habitará no seu tabernáculo? E aí fala, quem anda sincero, reto, justo e com honra. E aí o Senhor diz, eu vou falar de novo, o Senhor, ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, o Senhor fala para o povo de Israel, eu coloco diante de vocês. Então, nosso Deus, né, aí vem o livre-arbítrio, escolhe. Você quer andar a vida de santidade? Você quer andar uma vida de pecado? Escolhe. Mas o Senhor, ele é tão bom que ele fala assim, olha, mas eu te aconselho, escolhe a bênção. E o Senhor nos diz hoje, eu ponho diante de você a vida de pecado e a vida de santidade. Mas eu te aconselho, escolha uma vida de santidade. Porque escolhendo a vida de santidade, você vai trazer o reino de Deus para a sua vida. Você vai trazer o reino de Deus para a sua casa. Você vai trazer o reino de Deus para a sua família, né? E com certeza, você herdará o reino dos céus. Como vivermos uma vida de santidade? Como nós vamos herdar o reino dos céus? Como nós vamos habitar nos tabernáculos do Senhor? Sendo sincero, andar em sinceridade diante do Senhor, sem falsidade, né? Não ocultar nada, não disfarçar nada, não ocultar as nossas malícias, as nossas dissimulações, né? Porque o Senhor, ele sonda e ele conhece nossos corações. Quando nós estamos enganando a nós mesmos, nós não estamos enganando ao Senhor, nosso Deus. Então, ter um coração contrito, quebrantado diante do Senhor e confessarmos, Senhor, eu tenho essa falha, né? O meu eu sozinho não consigo, mas através da sua ajuda e do seu Espírito Santo, né? Nós devemos, eu preciso de transformação. E nós temos que falar a verdade, o que está no nosso coração.
e termos uma só palavra, sermos leal, termos compromisso de fazer parte na vida cristã. Não ser reprobos. O que significa isso? Aqueles que dizem ser cristãos e não andam digno do cristianismo. Aqueles que dizem ser cristãos e não dão testemunhos, né? Da palavra e da transformação do Senhor. Vai lá, batiza, faz de conta que tomou um banho na piscina, né? Mas não anda uma vida de santidade, de testemunho ao Senhor. Então nós temos que transformar o nosso falar, não aceitar, né, nada contra nós. Se as pessoas e nem contra os outros. Se alguém vier falando de você mal de alguém, de algum cristão, nós não devemos difamar o nosso próximo. E sim orarmos, ajudarmos, né? Aquele que está de pé, né? Ajude aquele que está caído. Aquele que está forte, ajuda aquele que está fraco. E acima de tudo, honrar os nossos líderes, honrar aqueles que temem ao Senhor, não explorar os necessitados, não receber suborno de ninguém, né? Não querer tirar vantagem em cima das pessoas. Isso também é andar uma vida de santidade. E acima de tudo, eu falo que nós como cristãos, nós temos um agente chamado Espírito Santo de Deus. Quando nós temos um coração quebrantado, quando nós temos um tempo a sós com o Senhor, nós não precisamos ficar procurando respostas em vagas, sem estar baseados na palavra de Deus. Nós não estamos impondo algumas questões. Os meninos, os jovens me procuram, os adolescentes às vezes me procuram e perguntam: Flamita, fazer tatuagem é pecado? E eu tenho um discernimento meu a respeito de pecado. Nós não devemos procurar o que é pecado e o que não é. Nós devemos procurar em agradar o Senhor Jesus. E nós temos o Espírito Santo de Deus. E Ele é o nosso consolador, sim. Ele é o nosso ajudador, mas Ele também é o nosso acusador. E aquilo que nós estamos fazendo, que fere a santidade do Senhor em nós, quando nós temos um tempo a sós com Deus, quando nós temos um coração quebrantado, disponível ao Senhor Jesus, quando nós somos sinceros ao Senhor, com os nossos erros, com os nossos pecados, com os nossos pontos fracos, o Espírito Santo de Deus, Ele nos toma, Ele nos fortalece e Ele nos ajuda a viver uma vida em santidade. Acabamos aqui o 4º capítulo a respeito de andar em santidade com o Senhor e vem a autoatividade. Qualquer dúvidas, reclamações, sugestões e indignações, eu estou à disposição. Tem gente que está atrasado no conteúdo, eu sei, ó. Vamos, que estamos acabando e logo que depois acabar, nós temos a nossa prova. Se formos liberados da quarentena, vai ser prova presencial. Se não formos liberados, nós vamos arrumar um jeito, mas nós não vamos parar o nosso ITQ. Depois do capítulo 4, é o 5º, e é o último capítulo e já é a nossa prova. Então fica com Deus, um beijo, que a paz seja com todos.